todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um Café com Aspas, hoje com um convidado super especial para conversar um pouco sobre zoologia cultural. Aqui com Natânia Nogueira, eu, Guts Tanar, recebendo o nosso convidado, Elide Omar Ribeiro. É isso, não é? Acertei o sobrenome. Fiquei com medo por um segundo. Elide Omar, nós vamos começar com o que é necessário, pedindo para você se apresentar, obviamente, e te perguntando o que é zoologia cultural. Eu tenho, como a gente estava falando aqui no backstage, muitos amigos biólogos, eu gosto muito de biologia. Quando eu te conheci numa jornada há algum tempo atrás, e eu comentei com eles não conheciam zoologia cultural. Então eu queria que você explicasse um pouco, até porque eu vou mostrar esse vídeo para todos eles. Então, fala um pouco pra gente o que é zoologia cultural. Bom, em primeiro lugar, quero falar que é um prazer imenso estar conversando com vocês, admiro demais o trabalho que vocês desenvolvem. Eu sou biólogo, formado pela UFRJ, e tenho mestrado e doutorado na área de zoologia. Sou um aficionado pelo estudo dos animais. Trabalho com isso, sou professor de uma outra universidade federal, a Unirio, lá eu dou aulas de zoologia, e eu trabalho com insetos, especificamente. Olha que barato. A minha área de atuação é a entomologia. Mas de uns tempos para cá, eu comecei a ficar interessado na presença simbólica dos animais nas distintas manifestações da nossa cultura. E isso é exatamente a base da zoologia cultural. Se a gente prestar atenção, nós vamos ver que os animais estão presentes em tudo. Ou são presença física efetiva, mesmo nós que moramos em áreas urbanas, frequentemente nos deparamos com animais fisicamente, mas também do ponto de vista simbólico. A gente pega uma revista, tem a presença de animais. A gente lê um livro, tem a presença de animais. Vai ver um filme, um seriado, usa uma roupa, tem sempre, frequentemente, uma ilustração representando o animal. E muitos personagens são inspirados em animais. Estudar a base do estudo da zoologia cultural é exatamente a verificação dessa presença maciça dos animais e como você pode utilizar para a divulgação científica, para o ensino, para a preservação da biodiversidade. Então, resumidamente, a zoologia cultural é o estudo da presença dos animais nas manifestações da cultura humana. E, de qualquer forma, até o pessoal da área de biologia conhece pouco, porque é uma área muito pouco desenvolvida. Ela é antiga, a associação de ciência com cultura, ela remonta à origem da humanidade, mas a gente não percebe. Então, muita gente da própria academia científica desconhece essa, digamos assim, essa forma interessante de você ver e divulgar ciência. Acho que é mais ou menos isso. Se a gente levar em consideração o trabalho que hoje a gente faz com cultura pop, né? Que a zoologia cultural então faz com cultura pop, em certa medida, historicamente falando, entraria ali na heráldica. Você pode, inclusive, tentar fazer trabalhos paralelos a isso, de por que a representação de determinado animal em determinada família, o que eles queriam comprovar com isso. Isso também estaria dentro. Dá para fazer esse tipo de trabalho misturando Sem ambos dúvida. Os momentos? Sem dúvida. A gente, às vezes, recebe para analisar trabalhos muito interessantes que versam sobre, por exemplo, os brasões municipais. Cada município do Brasil, nem todos têm, mas idealmente todos deveriam ter, eles apresentam um brasão, faz parte dos símbolos oficiais daquele município. E tem um estudo do qual eu tive a felicidade de participar, que nós analisamos os brasões dos municípios do Rio de Janeiro, quase 100 municípios, e para vocês verem a importância da zoologia, mais da metade tem animais representados. Isso aí, do ponto de vista simbólico, é muito interessante, porque você pode abordar de várias formas, até para conservação ambiental. Teoricamente, o município é a unidade política mais próxima da vida do cidadão. Então, é aquele valor mais íntimo que você tem. Quando você tem um problema urbano, você reporta com muito mais propriedade ao prefeito e aos vereadores do que aos deputados estaduais, governadores, presidente, os deputados federais, senadores. A ligação direta do cidadão é com o município. Aí a gente esperaria que os animais representados nos brasões municipais fossem animais da fauna local. A lê do engano. Muitas vezes são animais de fora e quase não tem animais
de distribuição no território fluminense, nos brasões municipais do estado do Rio de Janeiro. Você pode abordar isso e dizer que a fauna brasileira era tão desconhecida que ela está em extinção até nos brasões municipais. Dá para fazer com o clube de futebol, dá para fazer com os brasões e emblemas familiares, como você falou, dá para analisar vários aspectos relacionados à heráldica, à simbologia, a brasões de armas. É muito vasto, de fato, esse escopo de trabalho. Elidiomar, então eu vou interferir um pouquinho aqui, eu vou te apresentar o brasão antigo da minha cidade. Não é o atual, é o antigo. Nele tem uma vaca. Olha, é legal demais isso. Uma vaca. Representa, uma vaca simbolizando a pecuária. Natânia, no Rio de Janeiro, os municípios litorâneos têm muitos peixes generalizados e alguns até o próprio município do Rio de Janeiro tem golfinhos estilizados. Legal, né? São animais que ocorrem de fato. Mas pensando nos municípios do interior, daqueles que não têm saída para o mar, só 2 têm animais da fauna brasileira estampados. É um negócio absurdo. De mais de 50 municípios com animais, só 2 da fauna brasileira. Coatis, município que tem um coati, muito adequadamente, e Macuco, que é um município que tem também um macuco, muito adequadamente. É uma ave que não voa, uma ave de área de floresta. Mas macuco, além do macuco, tem uma vaca, um leão, acho que tem um cavalo também, tudo no mesmo emblema. Os animais são muito representados, mas a nossa fauna é pouco representada, e dá para exaltar isso e chamar atenção para tentar corrigir. A flora, é lógico que você é zoólogo cultural, mas a gente também pode fazer esse paralelo com a flora, porque o ramo de café e cana-de-açúcar entra também em vários brasões, né? E eu lembro que você estava fazendo há pouco tempo um comentário no Facebook exatamente sobre o Nova Iguaçu, né? O clube de futebol Nova Iguaçu, que tem uma pantera. Natânia, obviamente, não conhece, está lá em Minas Gerais, tem uma pantera. A Natânia de Minas Gerais sabe que lá a briga entre a raposa e o galo, né? São outros aspectos animais. Aí ainda tem o coelho. Nada, meu filho. Na minha área, o urubu domina. Olha, então você tá mal acompanhado, porque aqui são 2 rubro-negros também. A gente tá no nosso time. Tá no nosso time. A gente está bem em Leopoldina. Caminhando um pouco aqui com a nossa pauta, eu queria que você fizesse, remostrasse para mim, né? Sem bem que eu acho que essa palavra nem existe, mas me falasse novamente sobre uma coisa que você falou também em outros momentos que a gente conversou. Cotidianamente em história, a gente trabalha em Egito, por exemplo, com aquelas divindades, e a gente chama de antropozoomorfismo, etc. Assim como nos quadrinhos, várias vezes a gente tem animais. Nesse momento teve fogos aqui no Rio de Janeiro, não sei se teve gol de algum time. Enfim, né, a gente tem animais representados em postura humana, digamos assim. Eu apresentei um artigo sobre Maus, na mesma mesa estava Isabela Vieira, que também apresentou um artigo sobre Maus, e aí você falou que a gente chama que o Maus, o Spiegelman usa os animais antropomorfizados. E aí você me fez uma correção que eu queria que você falasse novamente qual é o termo correto que a gente deveria usar. Bom, Maus, para mim, como várias outras representações, eles são seres humanos usando uma persona de transfigurados, animais. Né? Então seria, na verdade, um zoomorfismo. Eu só digo que eu não fiz uma correção, porque cada área do conhecimento ela aborda de um determinado aspecto aquele conhecimento específico. Pensando à luz da zoologia, o exemplo de Maus, e eu fico muito à vontade de falar, porque eu apresentei recentemente um trabalho nas cyberjornadas ou ciberjornadas internacionais de quadrinhos da USP, um evento fantástico, analisando a presença dos animais, essa menção a animais em Maus. Aqueles personagens, eles têm todas as características de um ser humano normal. Qualidades, defeitos, comportamentos. Eu não vejo ali comportamentos animais. Então, eles são, de fato, seres humanos que usam uma máscara. O Spiegelman, até em determinados momentos, ele desenha como ele usando uma máscara e alguns personagens usando uma máscara de fato. Ele usou esse simbolismo fantástico
para impor determinadas características e separações étnicas ou geográficas, mas ali os animais estão muito pouco presentes. Não tem características do animal camundongo, do animal cachorro, do animal gato. Tem uma ideia de relação social, né? Tem uma ideia de relação social entre esses animais. Isso. Até que quando ele descreve os franceses como sapos, tem um momento que ele está conversando com a namorada, eu acho que ela ainda era namorada, né? E ele fala que pensou em sapos para dar aquela viscosidade que ele queria passar com o estado de vestir, aquilo tudo. E temos a cigana, né? Que é a libélula. Maravilhosa. Um quadrinho só. É uma mariposa, na verdade, e que é um animal simbolicamente muito associado, ou pelo menos tem congruências muito fortes com o povo cigano. Noturno, a dança dos ciganos numa fogueira lembra muito o fato da mariposa ficar voando ao redor da lâmpada em áreas urbanas. Então tem muitas ligações muito interessantes entre a representação que ele dá a povos, a etnias, a nacionalidades e os animais. Mas não são características, de fato, dos animais. É uma obra incrível mesmo. Dá para a gente analisar bastante. Então, a grosso modo, antropomorfismo é quando você tem uma dualidade. Então, se a gente for para a mitologia egípcia, é um antroposomorfismo mesmo, você tem uma dualidade. Quando você tem apenas os aspectos humanos com uma roupagem animal, vai pelo mesmo caminho. Seria o zoomorfismo. Seria o zoomorfismo. Humano com alguma roupinha, com uma fantasia de animal. Uma antropomorfização, que eu considero bem efetiva mesmo, é, por exemplo, na Ilha do Dr. Moreau. E são animais que acabam por um processo fantasioso, genético, mutagênico, sendo alçados à categoria de seres humanos, sendo transformados aos poucos, fisicamente e comportamentalmente, em seres humanos. Então são animais que viram humanos. E aí traz também um monte de discussão interessante, do tipo, é como se fosse uma evolução, como se a cadeia evolutiva levasse ao ser supremo, que é o ser humano. Isso, do ponto de vista ambiental, é catastrófico, porque é meio que dar uma carteirada. O ser humano ganha o direito a dar uma carteirada do tipo, eu sou melhor que os outros animais. E até as religiões fomentam bastante isso, né? Quando dizem que o ser humano foi criado a imagem e semelhança do Criador, Deus ou qualquer um outro. Então, isso daí é muito interessante. E esse ponto mostra como a zoologia cultural, dentro dessa abordagem, ela é rica e sujeita a interpretações fascinantes e super relacionadas ao nosso dia a dia. Agora, quando um animal ele é retratado em um determinado quadrinho ou um determinado produto da cultura pop, existe uma... É possível a gente tirar implicações reais daquele animal? Então, por exemplo, quando a gente tem um vilão que é representado de forma animalesca com determinado animal, é lógico que o autor está tirando aquilo já de uma pressuposição, mas a gente pode passar, tipo assim, vamos supor que morcegos possam ser melhor vistos em algum momento por causa da existência do Batman. A gente pode tirar essa explicação cultural? Social? Pode sim, mas com todo cuidado e com a mediação do professor, do monitor, do tutor da atividade. O exemplo do morcego é fantástico. Os morcegos estão entre os animais vilanizados, na essência, pelo menos no mundo ocidental. A gente cresce tendo medo de morcego, tendo aversão a morcego, tanto nos ambientes urbanos quanto nos ambientes rurais. Na minha época de infância, era comum ouvir falar que crianças pegavam bambus e ficavam girando para atrair o morcego e meio que tapear o sonar, que eles se orientam, eles têm uma orientação à base de sonar, e aí com o giro do bambu e o barulho que o bambu produz, eles ficariam atordoados, bateriam no bambu e morreriam. Isso daí é algo extremamente danoso, porque o morcego, como qualquer animal, tem papéis importantíssimos no ambiente. Então, a gente está vendo, desde sempre, já nas áreas urbanas, a diminuição das populações. E pouca gente tem simpatia por esse animal no mundo ocidental.
Até com a história do surgimento do coronavírus, os morcegos foram perseguidos em muitos países, até no Brasil, mais perseguidos ainda, na América Latina foram perseguidos, até morcegos que não têm vírus desse tipo e não transmitem. E é curioso que você tem um símbolo fortíssimo, que é o Batman, um símbolo positivo, um símbolo conhecido no planeta inteiro, e você não usa isso para a conservação do morcego. Você pode usar sim. Você pode levar informação em uma atividade e falar que os morcegos são tão legais que eles deram origem a um personagem que todo mundo gosta ou se interessa. Alguns gostam, adoram odiar o Batman, por exemplo, né? Tem uma série de detratores, mas até isso é importante. Então você usa o símbolo icônico cultural para falar da conservação do animal. Às vezes não dá até para imaginar um garoto usando uma camisa do Batman e fazendo um apetrecho desse, com um bambu para matar morcego. Você pode chegar e falar, pô, meu amigo, você não entendeu o negócio, você está atacando o objeto inspirador do personagem que você tanto gosta. Isso acontece demais, com vários animais. Você pode trazer uma representatividade positiva, assim como você pode trabalhar animais que têm uma representatividade negativa na cultura também, fazendo esclarecimento, levando a divulgação científica, trabalhando com as crianças na formação escolar. O que é importante é, aquele que conduz a ação, ele tem que ter muito conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento da ciência, o conhecimento da zoologia especificamente, ele tem que estar pronto para separar o que é fantasia, afinal a gente está falando de obras ficcionais, que não tem uma obrigatoriedade científica, mas você aproveita alguns aspectos para fazer uma atividade científica. Até o errado, o que seria errado biologicamente, coisas que não acontecem com os animais, na verdade, acontecem com os personagens, você pode trabalhar em sala de aula, fazendo a construção da correção. Olha, na ciência é assim, na zoologia é assim, esse animal tem esse comportamento, essa planta cresce em determinado lugar, é diferente do que foi retratado na cultura pop. Tudo isso depende do conhecimento e da habilidade do cara que está conduzindo a atividade. Então, a gente pode falar que a gente pode fazer um bom uso dessas apropriações, que é uma apropriação, né, e que esse uso, se ele for direcionado para determinados trabalhos, ações, estudos de forma geral, ele vai ter um retorno muito positivo para a sociedade. Sem dúvida. Mas é o que não acontece nem sempre, né? Uhum. Você falando de morcego, eu tenho um amigo que a especialidade dele são morcegos. Então, quando ele dava aula, ele deu um tempo aula no Cefet, aqui de Leopoldina, e ele saía com os alunos para procurar os morcegos nas jabuticabeiras, tinha muito morcego de jabuticabeira, para que eles perdessem o medo e passassem a admirar mais o animal. E ele sempre estava sempre usando uma camiseta do Batman. É muito legal, e funciona. O Homem-Aranha é outro exemplo também. A mesma situação, é o personagem também tão famoso quanto o Batman, seria o equivalente na Marvel, e também inspirado no animal que é negativamente estigmatizado. As pessoas têm um medo tão grande que todo mundo conhece o medo por aranhas, né? É um medo que tem nome, que é a aracnofobia. Você pode trabalhar isso. E eu já vi pessoas fazendo atividades de divulgação, mostrando as aranhas potencialmente perigosas no local ou não, usando o Homem-Aranha. É uma demanda muito interessante. Você traz a característica positiva do personagem para aquele animal real, para aquela cena real do cotidiano biológico. Mas que, como você falou, vão depender do divulgador científico, do professor, e aí talvez seja o elo que está faltando mais, que as entidades protetoras muitas vezes estejam ligadas na cultura pop para poder usar esses ícones. É de se estranhar que, por exemplo, o belo trabalho que a WWF faz com o panda e tudo mais, outras entidades não façam com outros animais até trabalhando. Eu tenho certeza que, embora sejam o Homem-Aranha e o Batman tenham todo um fim lucrativo, que se for bem feito um link de uma unidade dessa internacional com a Marvel, com a DC, liberaria essa imagem. Eu acho que não seria tão difícil nesse ponto, até porque isso tem retornos positivos para a própria empresa no mundo atual, né? É uma propaganda também. Sim, sim, o tempo inteiro. Mas você falou de ficcional aí, e eu queria fazer uma outra pergunta.
E os animais que não existem na vida real, mas que muitas vezes são reais, são baseados em aspectos reais. Também cabe à zoologia cultural verificar o que é um Pokémon, o que é um Digimon, ou faunas alienígenas, como a gente tem brilhantemente, ali em Avatar, ou em outros filmes, que a gente tem os animais alienígenas ou fantásticos sendo implementados. Também cabe à zoologia cultural isso? Cabe sim. Até a questão do Pokémon nem entra muito nessa categoria, porque grande parte dos Pokémons eles são inspirados em animais de verdade e plantas de verdade. E existem estudos muito interessantes, e eu conheço alunos que até já são formados, são recém-formados, que enveredaram para o caminho da ciência e da biologia por causa de Pokémon. Olha que curioso a tal inspiração. Eles viam desenho na época que passava corriqueiramente e se encantavam com que o procedimento de coleta dos Pokémons é muito semelhante a uma coleta para um trabalho científico. Eu não sei se você sabe, mas no Japão você tem muito costume de coletar, de colecionismo de animais, né? Principalmente insetos, você como entomologista sabe. Mas o criador de Pokémon, ele queria era repassar para o jogo, que primeiro surge o jogo, né? Aquela experiência do colecionismo e de conhecer fauna. Então, nesse sentido, é completamente ligado. O errado em Pokémon é a rinha, né? É a rinha. Pokémon é rinha de galo. Né? Exatamente. O pessoal tem que sublimar esse lado, esquecer um pouco, mas acontece. E o criador, ele foi proibido pela mãe, né? Imagina, também é um comportamento meio estranho, ficar pegando insetos, estocando em gavetas. No que ele foi proibido, ele criou um universo em que ele poderia exercer simbolicamente, no imaginário, a função que ele queria, de colecionar animais ou insetos. E descobrimos por que o Ash foge da mãe, abandona a mãe em casa e vai correr atrás dos animais, né? Pois é, a mãe bloqueou, eu também não censuro, acho que é estranho, é um comportamento estranho. Eu e Natânia, conversando sobre pauta aqui, falando sobre o que a gente falaria, a gente entrou num debate, falou que ia te incluir. Você tá naturalizado com Inumanos? Já leu Inumanos, provavelmente em alguns momentos da vida. O Dentinho é um animal ou não? Então, pois é, ele assemelha-se a um cachorro, é como se fosse, mas... Mas ele não é um animal, porque se ele é um inumano, ele tem gênio humano. Tem. Então, ele fica naquela mistura da fantasia. Aí ele entra na categoria do que o Gustavo falou, de criaturas que não existem de verdade e que podem sim ser utilizadas. Star Wars é outro exemplo fantástico. Chewbacca? E vários animais que aparecem lá, de tração, de trabalho, de luta, que não existem. Esqueci agora o nome. Zilrock. Isso, eu apaixonada por eles. Tem um monte de coisa legal que você aborda. Aí dá para fazer uma atividade com alunos, digamos, da universidade, de um curso de zoologia, de um curso de biologia. Você pede para eles apontarem características de animais reais naqueles personagens. Isso é um exercício teórico muito poderoso, porque você tem que mostrar todo o seu conhecimento. Tem o chifre que lembra do bicho tal, tem os cascos que lembram o bicho tal, o comportamento lembra o bicho tal, dá para utilizar. Talvez não dê para utilizar numa atividade de divulgação científica para crianças ou leigos. Aí é mais para o encantamento. É para mostrar que, olha só, isso é uma fauna fantasiosa, não existe, mas a nossa fauna ela é tão cativante quanto. E aí você introduz os animais de verdade. Você vai traçando procedimentos até chegar no objetivo. Eu acho que tem também uma questão artística aí. Você estimula a criatividade da pessoa, quando ela tem que identificar, e ao mesmo tempo você está analisando um trabalho criativo de alguém que pega um animal como inspiração para poder criar uma coisa nova, né? É quase um híbrido, né? É praticamente um trabalho híbrido. Né? Eu acho muito interessante. Inclusive, estava falando de filmes e tudo mais, muitos quadrinhos de ficção científica, principalmente aqueles espaciais, eles pegam animais. Eu já percebi que principalmente animais aquáticos, aqueles mais exóticos, e transformam em seres alienígenas. Eu já vi isso em vários quadrinhos de ficção científica. Olha, crustáceo é muito utilizado.
por causa das pinças, que são chamativas, né? Então um monte de alienígena tem aquelas pinças. Eu acho que também porque tem um conto do Lovecraft, eu não vou me lembrar o nome, eu posso pesquisar e botar aqui, se eu lembrar, se eu achar. Mas tem um conto do Lovecraft que são criaturas crustáceas que são... É assustador. Eu adoro Lovecraft como autor, né? Embora a persona seja uma persona complexa. Ali, quando a gente pega esse arco do Aquaman, que foi adaptado para o cinema, ele também trabalha com esses seres crustáceos. Existe todo um campo para isso dentro dos animes, né? No anime existe toda uma cultura furry, eu acho que é furry que eles chamam, né? Que é de personagens animais, que daria para você, dá para você trabalhar para sempre só dentro dele. Eu, particularmente, hoje a melhor coisa que eu estou lendo de mangá tem um anime na Netflix, é Beastars, que eu fico fascinado. Se um dia você ler, Lidio Omar, fala comigo, porque a gente grava um programa só sobre isso. Opa, vou procurar. Eu sou louco. A primeira temporada tá toda na Netflix. Eles trabalham uma noção de... É uma sociedade onde existem os animais antropomórficos, sabe o nome que você tiver que usar. Mas eles trabalham muitas noções assim. Os lobos têm um momento que eles têm que ir para uma sala onde tem uma lâmpada, e os animais que são carnívoros tomam remédios para inibir a vontade de comer. Tem um mercado negro. Sabe aquele tipo de... aquele tipo de anime que parece inocente, mas quando você vai ver ele tem várias camadas? E para mim ele está ali debatendo instintos primários o tempo inteiro sobre isso. É bastante interessante, embora pule da verossimilhança, quando você tem cruzamentos híbridos entre animais, é um negócio interessante de se ver, dar uma olhada. Eu fiquei fascinado. Eu acho que esse anime ele foi objeto de estudo de um trabalho que foi recentemente apresentado num evento nosso. Nós temos um evento que é o Colóquio de Zoologia Cultural. Uma vez por ano a gente se reúne e tem apresentação de trabalhos. Ano passado foi remoto, não teve jeito. Nós tivemos uma quantidade significativa, acho que 60 trabalhos apresentados. Um deles foi sobre esse anime. Eu vou depois passar o link para você, que o vídeo está no YouTube. É muito legal. Eu adoro. Lembra um pouco Zootopia, né? Só que ele é mais adulto. Zootopia é uma coisa que também, aquilo dos habitats deve ter sido um prato cheio para vocês, né? Eu acho que eu estou chegando um pouco perto do fim da minha pauta. Natânia, você quer perguntar alguma coisa? Então, eu queria, assim, falar com o Lidio Omar, fazer uma declaração. E a primeira vez que eu encontrei com o Lidio Omar, né, foi em Macaé, não foi? Macaé. Foi em Macaé. Macaé, eu não conheci o Lidio Omar, mas, assim, foi... A Lucy, que me desculpe, foi amor à primeira vista. O trabalho dele é fantástico. Eu gostei do teu trabalho, Lidio Omar, sinto muito. Mas o seu trabalho é maravilhoso. Sabe por quê? Porque as pessoas podem não acreditar, mas a minha segunda opção de carreira era biologia. Era a matéria, a disciplina que eu mais gostava. História. Eu não conseguiria abrir um animal. Tranquilo. Mas fora isso, se for só observação, naturalismo, tipo Darwin, andando no navio e olhando o bicho, aí eu topava. Eu fui criada na roça, meu filho, matar galinha, matar porco, tudo isso eu já assisti várias vezes. Eu sou vegetariano desde 1 ano e meio de idade. Eu nunca entrei num açougue. Matar bicho não é a minha. Mas eu não estava pensando em matar ninguém, não. Você que com isso. Eu pensei em estudar sem precisar ter que fazer esse tipo de coisa, mas tudo bem. Bom, mas então, seu trabalho é muito legal mesmo. Eu lembro que na época, eu e a Valéria Fernandes, a gente ficou assim, alucinada. A Valéria, então, eu acho que é mesmo teu fandom. Ela, junto com o Gustavo, disputam ali quem é o fã número 1, coisa desse tipo. Você perde a briga, você sabe, né, Gustavo? Então não adianta. Não tem problema, não. A gente empatou, que eu sou fã demais de vocês. Valéria é a irmã de um ex-aluno meu. Olha, legal isso, exatamente. Então, aí a gente ficou doida. E quando eu tive o contato com o teu trabalho, eu tinha acabado de fazer um textozinho bobinho sobre uma... Eu Boteca te passei, sobre uma super-heroína sueca. Sim, verdade. A super-heroína sueca, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dela aqui, peraí. A Dot Virvelvind.
Eu coloco escrito na tela e eu coloco. A Dot viu. Ô, gente, você corta essa parte. Bom, essa heroína sueca lá de 1900, da década de 1940, todos os poderes dela vinham de animais. Então, quando eu vi a sua apresentação, eu falei assim, gente, nossa... Tipo Homem-Animal? Tipo Homem-Animal. Não. Ela recebeu um soro, tipo tá mais para Capitão América. Ela recebeu um soro, e nesse soro tinham assim, tipo DNA, um extrato, nós nem existia DNA naquela época, né? O extrato de vários animais, e aí ela absorvia uma característica desses animais, né? Então ela era a versão feminina do Superman, né? Só que sueca. Não era nem a versão feminina da Mulher Maravilha, estava mais para Superman mesmo, né? Do jeito que a personagem era tratada. Então, eu fiquei assim, encantada, porque eu falei assim, caramba, se eu tivesse conhecido ele antes, esse texto pequenininho ia ser um artigo enorme, porque eu ia poder abordar uma série de coisas sobre zoologia cultural, juntar com história, e ia ser uma festa. Mas ainda dá. Ainda dá. A gente pode fazer uma em parceria. Vamos sim. Da Dot. Não vou falar o sobrenome dela, não vou passar vergonha. E aí foi muito legal, eu achei muito legal, eu acho seu trabalho fantástico. E tem uma quantidade de aspectos que a gente pode observar. E interessante da pesquisa, principalmente na área cultural, é que você, revisitando o seu objeto, né, de estudo, depois, por exemplo, de eu ter contato com você, se eu voltar no texto da Dot, vai ser uma coisa completamente nova e diferente. Né? Então, é uma coisa que pode ser revigorada, aprimorada, e é interessante essa característica da área cultural, de quem pesquisa com a área cultural, de ser multidisciplinar, né? Até transdisciplinar. Né? Eu acho a coisa mais fantástica de fazer pesquisa hoje, principalmente, é o fato de você poder dialogar com outras disciplinas. Essa coisa de você ficar isolado só na biologia, só na história, só na geografia, só na física, não existe mais. Eu diria até que essa união ela é necessária. A gente está falando de ciência e de cultura. Não por acaso, dois grandes alvos de ataques recentes. E dois setores, duas formas de ver o mundo que não são diferentes, não, são complementares. E, aliás, é assim desde sempre. A gente pega as pinturas rupestres e você tem elementos culturais ali e elementos científicos, porque retratam determinadas peculiaridades biológicas fundamentais para quem fez aquela pintura, para aquela população. E a ciência, a história, a cultura, elas sempre caminharam juntos. Recentemente houve uma separação, e a gente da área científica, quando eu falo de ciência, eu me refiro a ciências biológicas, a história também está dentro de ciências sociais. Da área das ciências biológicas, nós sentimos muita falta do contato acadêmico com a população. A universidade, os institutos de pesquisa, a academia científica deixaram de falar a linguagem do povo. Isso é muito ruim. E por isso a gente não tem apoio quando, por exemplo, o INPE é questionado, como recentemente foi, de modo sem sentido, quando a Fiocruz e o Butantan são questionados, quando tem gente que se recusa a pensar em tomar uma vacina, que é o que representa a grande esperança da gente sobreviver a um vírus mortal. Então, é uma falha que nós, acadêmicos, tivemos de comunicação. Associar com a cultura é uma forma de você humanizar a ciência e você aprimorar a sua capacidade de contar o trabalho que você faz. E isso é fundamental para as duas áreas. Duas áreas que, como eu disse, estão sob ataque. E não é um ataque, fortuito. Ele tem objetivos. E ostensivo. Ostensivo, demais. E você aí falando... eu vou aproveitar... Posso? Pode, aproveitar para pegar o gancho para perguntar uma coisa para você. É uma coisa que sempre falam comigo. Né? Quando, às vezes, eu faço uma apresentação, ou às vezes alguém vai numa revista, pega um artigo meu e tudo, sempre tem alguém que entra em contato comigo e pergunta como pesquisar. No meu caso, eu pesquiso quadrinhos e história, né? Então, como pesquisar história dentro dos quadrinhos? E como fazer com que isso seja aceito, por exemplo, num programa de
de pós-graduação, como um trabalho de curso. Mas é engraçado, assim, eu conheço poucas histórias, pouquíssimas, de resistência a esse tipo de material na universidade. Geralmente ele é muito bem aceito. A gente vive num momento em que as mídias, né, a questão de diálogo com a cultura e com a arte tem sido muito bem aceito. Mas as pessoas, elas acham que não vão ser aceitas. Uhum. Então, na área da biologia, da zoologia, você já se deparou com isso? De alguém te falar assim, mas você acha que se eu fizer isso, vão aceitar meu trabalho? Sim, acontece muito ainda. É interessante porque vários programas de pós-graduação, eles não aceitam trabalhos que tenham um viés de divulgação. Eu acho isso um tremendo contrassenso e eu considero que a academia científica, a ciência, de um modo geral, ela vive de inovações. E eu acho contraditório os caras não estarem abertos a inovações e novas percepções e novas formas de utilização. Então, nos programas mais tradicionais, dificilmente alguém conseguiria desenvolver uma dissertação e uma tese no campo da zoologia cultural, por exemplo. Só que, felizmente, começaram a surgir recentemente programas de pós-graduação voltados à divulgação científica. A Fiocruz tem um já bem consolidado, aliás, 2 programas bem consolidados. A própria UFRJ tem um programa com um viés de divulgação muito forte. Os institutos federais têm programas de pós-graduação. Então, isso está fazendo com que se crie uma demanda. Se eu tenho mestrado em divulgação científica, eu tenho que ter alunos que recém-formados, na maioria das vezes, que trabalhem com aquilo para pleitearem ingressar nesse mestrado. Para eles trabalharem com isso, isso tem que ser trabalhado na graduação. Então, criou-se a demanda de cima para baixo. A situação, a meu ver, tende a melhorar. Mas ainda os olhares sisudos e esquisitos da academia, a quem trabalha com popularização, ainda existem. Vão diminuir, porque aos poucos está todo mundo percebendo que a gente depende mais da população, do chamado público leigo fora dos muros da universidade, do que eles dependem de nós. Eles dependem pra caramba de nós, mas a gente depende muito deles por uma questão de sobrevivência. Hoje a situação ainda é de estranhamento, mas tende a melhorar. Você falou algumas coisas muito chaves nesse momento. Eu tenho para mim que a história está bem atrás da biologia nesse sentido, porque falar de divulgação histórica, de divulgação científica em história, ainda é algo mais complicado ainda. E olha que não era para ser, porque a gente tem o History Channel há muito tempo, a gente tem programas, mas aqueles programas já se converteram para o Pelados e Largados da vida e para o Aliens o tempo inteiro. Mas a divulgação científica de história é necessária. E eu costumo dizer que as academias, eu posso falar, obviamente, mais com a visão da minha, ainda estão muito encasteladas como se artigo fosse divulgação científica, e não é. Me desculpa, não é. Divulgação científica de história era a revista de história da Biblioteca Nacional, que infelizmente parou. Aquilo ali estava na banca. Fora isso, eu escrevo um artigo, pode ser para o melhor colóquio do planeta. O público não lê, porque o público nem sabe. A divulgação científica precisa estar aqui, na TV, na internet, nesse caminho. E aí, para concluir aqui a minha parte, aí se a Natânia quiser colaborar com mais algo, vocês falando, eu me lembrei de como a ciência é representada nos quadrinhos, e eu ouvi você falar isso uma vez em umas jornadas, de como o cientista, ele ou é o herói, ou ele é o inferno, ou ele é o vilão, o Dr. Octavius, ou ele é o incompreendido. O quanto um jaleco, o que um jaleco quer dizer? Fala um pouquinho sobre como a gente pode perceber a ciência na cultura pop nesse sentido. Isso é muito legal, porque você, analisando a cultura pop, vê um pouco do que é visto pela sociedade em relação ao trabalho do cientista. Primeiro, de modo unânime, é considerado um indivíduo com uma capacidade intelectual acima da média. São geralmente muito inteligentes. Dr. Brown. Sempre é um cara com super capacidade intelectual, porém com imensa dificuldade social, sempre. É aquele cara estranho, que se relaciona muito mal, tem traumas de infância,
e acaba tendo um desejo oculto, também isso é recorrente, de dominar o mundo. Dá uma resposta a seus detratores. Então, quase todos os cientistas tendem a essa vontade de dominar o mundo para provar a veracidade de suas teses. O mundo da ciência é muito parecido com isso, porque a ciência ela é cativante. E é claro, todo mundo gosta das descobertas que desenvolve. Eu adoro as coisas que eu descubro. E aí é tentador você não cair num problema que eu considero crucial e um problema que eu acho que é o maior, talvez, para a gente pensar em popularizar ciência, que é a arrogância. É muito tênue a linha que separa o seu orgulho pessoal de um trabalho bem feito da arrogância, de considerar aquele trabalho melhor que o trabalho do colega, de considerar que aquele trabalho é mais passível de ter uma verba, digamos, ou um financiamento do que o trabalho do colega. A cultura pop mostra muito isso. O cientista é sempre bastante arrogante. Ele é confiável até um determinado ponto. Então, vários super-heróis são associados a cientistas, por exemplo. Tem um cientista amigo de uma empresa determinada que ajuda, mas esse cientista também acaba sendo corruptível e corrompido, às vezes, por sua vaidade, por sua arrogância. É arrebanhado pelo lado dos vilões. Isso daí é muito, muito flagrante. E por vários fatores. Gustavo abriu meus olhos na apresentação que eu fiz falando dos cientistas, que mostra que também isso pode ter uma tendência orquestrada de penalizar o conhecimento. E isso também é um ponto bem legal para se abordar. A partir do momento que o conhecimento dá medo. E a gente está vivendo um momento que mostra isso de modo escancarado. Não tem valorização da educação, não tem valorização da ciência, não tem valorização da cultura, não tem valorização da arte, não tem valorização do conhecimento. Porque o conhecimento liberta. E dependendo do governo, não é objetivo que tenha um povo libertado. Eu vou pegar e vou, talvez, assim, completar uma coisa, não sei se vocês vão concordar, mesmo que não tenha havido a intenção, o momento que a gente vive permite a apropriação. Permite a apropriação, porque mesmo que o autor não tenha tido a ideia daquilo, sim, o momento que a a gente vive, aquilo é perfeito para ser apropriado. É perfeito. Acontece. Essas são as leituras que são feitas ao longo da história. Você pode pegar uma obra, por exemplo, que foi escrita, sei lá, no século XVIII, e que tinha uma intenção, um objetivo, e ela é lida agora, no século XXI, ela vai trazer uma nova leitura à luz da realidade que a gente vive hoje. A realidade que a gente vive hoje, nessa era pós-moderna, é anticientificista. As pessoas... É uma coisa que eu tenho escutado muito de pessoas. Estudar para quê? Sim. É anticientificista, mas ao mesmo tempo o cara que trabalha na Ortobon ou qualquer loja de colchão, ele tá de jaleco. Então, assim, como é que você vende pasta de dente no Brasil? 9 entre 10 dentistas. Então, é tênue, isso é complexo. Só que a gente está vivendo agora com o Covid um outro tipo de panorama, onde às vezes o excesso de conhecimento está sendo negado. A pessoa vira para você e fala assim, não se informa tanto não. Se informar muito, dá nisso. Você vai ficar deprimido. Tipo assim, não estão nem negando mais. Eu tenho amigos que falaram isso. Eu tive um debate essa semana com um colega, porque ele falando que eu não devo assistir a live do Átila, e porque isso e aquilo. E eu gosto, eu prefiro estar bem informado. É opinião, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Mas o argumento não era de que não existe a ciência, ou de que aquilo não vai acontecer. É de que estar bem informado deprime. E eu não posso nem negar que é verdade. Porque, sim, às vezes, a verdade é inconveniente, né? É duro. Não, a boa informação, né? Porque tem muita gente que se informa com o tio do WhatsApp, né? Sim, mas hoje a gente vê, a informação virou alarde. Muita gente fala, não, tá fazendo muito alarde, tá sendo catastrófico. Existe outra expressão que eles estão falando que eu nem me lembro agora. Mas que assim, não é isso. Você falar que saiu um estudo que previa a morte de tantos, não é ser catastrófico. É você falar que saiu um estudo. Essa a questão. A gente é um animal coletivo, né? Nós vivemos em bando desde a nossa origem. E nós temos esse efeito de bando.
que muitas vezes é melhor ignorar um problema e esperar que ele se resolva sozinho do que encarar de frente. A gente está vivendo isso, principalmente no Brasil. É um efeito de bando tremendo. Ah, não quero saber. Ah, isso vai me fazer mal. Ah, daqui a pouco isso se resolve. Vou dormir que amanhã vai estar melhor. Estamos indo dormir, acordando e não está melhorando. Porque é necessário ter ação. É necessário dar voz e seguir o que a ciência fala. E são medidas muito fáceis, muito simples. Não é uma invasão alienígena que o cara vai mudar drasticamente seu comportamento. Não, são medidas que poderiam melhorar bastante. É você ter a vacina, você fazer isolamento social, você usar máscara. Gustavo certamente sabe, aqui no Rio de Janeiro, máscara é um artigo de luxo na rua. Quase ninguém usa. É um atentado. É um atentado social. Só se usa onde é obrigatório, onde você tem uma obrigatoriedade. Tipo, você entra no ônibus, você vai ter meia dúzia de gato pingado de máscara e o resto de máscara fora. Isso quando usa... Eu não tenho nenhuma máscara aqui perto. Isso quando não usa o nariz de fora. O nariz de fora me dá uma agonia absoluta. Eu voltei a dar aula presencial e a nova fala, que a gente tem que falar o tempo inteiro, a gente tem... Não tem aqueles motes do professor? Agora o novo é nariz tá dentro da máscara. Ai, meu Deus. Bota o nariz na máscara. Nariz na máscara. Fala com o nariz na máscara. Não precisa tirar a máscara para falar comigo. Pode falar. É assim o tempo inteiro. Eu ia pedir para o Elidiomar encerrar com a gente, passando um recado para quem gosta de zoologia, quem gosta de biologia e gosta de cultura pop. Não e para biólogos que porventura queiram fazer trabalhos dentro da biologia cultural, onde devem procurar isso tudo. Os canais, e falando assim dos prós, dos contras também, que a gente tem que prevenir as pessoas das dificuldades também. E, enfim, dando um recado seu aí, como praticamente o nosso cara da vanguarda da zoologia cultural em quadrinhos. E da divulgação científica, né? Também. Eu quero agradecer demais o convite, é um prazer imenso conversar com vocês. E eu sempre deixo uma mensagem de otimismo. Eu acho que o pessoal que está se formando agora, principalmente os licenciandos, e eu trabalho diretamente com a formação de professores, eles têm uma responsabilidade imensa. A responsabilidade de levar tudo que a academia produz, e é muita coisa, para a escola. Levar as maravilhas da ciência, da pesquisa científica, no meu caso, da zoologia, para a escola. Não tem mais sentido você dar uma aula e... Falo de novo do Rio de Janeiro, aqui é muito complicado porque existem áreas de grande carência, áreas de tremendos bolsões de violência. Como você motiva um aluno nessas circunstâncias? A associação com a cultura é um caminho fantástico, porque a partir do momento em que você vai trabalhar um conteúdo vindo de uma informação cultural presente no dia a dia daquele aluno, aquele aluno se sente incluído. E mais que isso, ele é, de fato, incluído no processo de ensino-aprendizagem. E inclusão é tudo que a gente precisa, sempre. Eu falo para os meus alunos em formação, e até aqueles que não vão trabalhar com licenciatura, são do bacharelado, que é fundamental saber falar do seu trabalho, saber explicar o seu trabalho. Mas também é interessante explicar a presença da ciência em tudo, para mostrar como ela é cativante. A zoologia cultural e a botânica cultural, qualquer estudo relacionado a seres vivos associado à cultura é um ponto de partida fantástico para se mostrar isso. No momento, não tem como alguém, um zoólogo, por exemplo, um jovem zoólogo, trabalhar exclusivamente com zoologia cultural. Ele vai acabar sendo suprimido e ele vai acabar não conseguindo se anexar a instituto de pesquisa. Meu conselho é, faça a sua pesquisa, estude o bicho que você estuda, estude o organismo que você estuda, estude a peculiaridade ambiental que você estuda, mas reserve um tempo também para tentar associá-la a manifestações culturais. E exerça a divulgação. A gente precisa muito que se fale de ciência. A gente precisa muito que se explique de modo palatável, compreensível, aquilo que é produzido pela academia. Porque, como eu já falei, a gente precisa do apoio da população. A gente precisa por uma questão de sobrevivência. A universidade, os institutos de pesquisa, os órgãos que realizam pesquisa científica só vão sobreviver no Brasil com apoio popular. E a gente depende porque a gente dá retorno
a gente precisa de um retorno também muito forte. Obrigado pelo espaço, é um prazer conversar com vocês, sou fã de carteirinha, vou estar sempre à disposição. Perfeito, vamos ter outras oportunidades. Natânia, liga o seu microfone para falar. Já liguei, tô ligando antes. É que eu desligo para não ruído não atrapalhar. Ah, tá certo, eu que esqueço. E você não quer deixar um recadinho, Lidimar, falar da revista da Bruxa? Sim. Né? Tem que falar da Bruxa. Isso, claro. A gente tem vários orgulhos no trabalho. Eu, Lucy, que é minha esposa, companheira nessa jornada, trabalha comigo nessa faceta de popularização da ciência. Nós organizamos o Colóquio de Zoologia Cultural, nós temos a Mostra de Biologia Cultural, eventos que estão disponíveis no Facebook. É fácil me achar no Facebook, não tem muitos Elidiomar por aí, se der uma busca eu apareço logo. E nós temos a nossa menina dos olhos, que é a revista Bruxa. Até para fazer essa interface entre ciência e cultura, estava falando da dificuldade acadêmica de trabalhar com isso, muitas vezes é difícil até conseguir uma revista para você enviar um trabalho. Eles não são sequer aceitos para análise, muitas vezes. Considera-se que não estão dentro do campo, do espectro da ciência. Enfim, aí nós resolvemos criar uma revista que trabalhasse exatamente com essa ligação, ciência e cultura. E nós temos, com muito orgulho, já um elenco bastante significativo de artigos publicados, todos online, todos disponíveis gratuitamente para consulta. E aí eles podem ser o pontapé inicial para você perceber como você pode falar do seu trabalho associado à cultura. Faço o convite que todos deem uma olhada na revista, é muito fácil achar o site, www.revistaabruxa.com. Estamos no 5º volume, daqui segunda-feira próxima vai sair um volume especial lindíssimo, já estou dando um spoiler. E já vai ter saído. Consultem, quem gosta de borboleta vai se encantar. E tem muitos trabalhos incríveis sobre a presença de animais e plantas também, e fungos e protozoários, qualquer ser vivo, nas manifestações culturais. A gente até escolheu a bruxa, o nome, em homenagem à mariposa. A mariposa bruxa, que tem um simbolismo muito interessante, ruim para a mariposa, né? O simbolismo que tende para o negativo, mas é um animal culturalmente importantíssimo, e aí não poderíamos escolher um outro símbolo, tanto eu quanto Lucy. Lucy é a editora principal, eu sou o editor adjunto, nós trabalhamos com insetos, aí puxamos a brasa, não para a nossa sardinha, mas para o nosso inseto, e criamos a revista com esse nome. Vai ser um prazer receber vocês lá, tenho certeza que vocês vão gostar dos artigos. E eu morro de medo dessa mariposa. Ela é meio furtiva, né? Ela é meio... Furtiva, Você pode dizer o contrário. Chegamos ao fim de mais um Café com Aspas. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Dialoguem conosco. Procurem os links que estão na descrição. E é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana.